Atos 27, capítulo 27, versículo 22. Amém? Diz assim o versículo 22 em diante. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Glória a Deus. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi me dito. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus, irmão. Irmão, a palavra do Senhor vai dizer aqui que Paulo estava numa embarcação, como acabamos de ler. Ele estava numa embarcação e o navio estava passando por algumas turbulências. Só que o interessante é que Paulo, ele não estava a passeio. Paulo não estava viajando a passeio, eu vou num cruzeiro, eu vou navegar um pouco, eu vou viajar um pouco, não. Paulo estava aqui como prisioneiro. Ele estava sendo levado para a Itália, para Roma, Itália, para ser julgado por César. E a palavra vai dizer que Paulo agora se encontrava prisioneiro pelo seguinte, irmão: por propagar o evangelho do Senhor, por propagar o nome de Jesus Cristo. Paulo estava sendo prisioneiro, estava sendo levado a julgamento. E aqui eu já começo a ministrar o seguinte, irmão: quantas das vezes nós não reclamamos com o Senhor quando começamos a passar por alguma prova? Quantas das vezes nós passamos por alguma luta, por alguma dificuldade e começamos a falar o seguinte com Deus: Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu louvo, eu adoro, eu oro de madrugada. Senhor, começamos a questionar Deus. Agora tu se imagina na posição de Paulo. Paulo estava pregando em Jerusalém, Atos 21 vai dizer que ele estava pregando em Jerusalém, quando ele foi acusado falsamente por alguns homens judeus que pegaram ele e seguraram ele e começaram a falar para os judeus que Paulo estava introduzindo ensinamentos, que vai contra as leis. Que Paulo havia colocado gentios dentro do templo do Senhor. Ou seja, isso era falso, porque Paulo não estava colocando nenhum gentil dentro do templo, nenhum grego dentro do templo. Isso era uma acusação falsa, e eles falaram isso porque Paulo evangelizava sim, evangelizava todos os povos, seja grego, seja romano, ou seja quem for, ele evangelizava a todos, porque Paulo, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele não fazia exceção de pessoas. Agora Paulo estava fazendo a obra de Deus e ele foi preso por conta disso. É aqui que eu quero falar o seguinte, meus irmãos: não é porque você vem na igreja, não é porque você serve a um Deus vivo, poderoso, que você não vai passar por certas situações, que você não vai passar por luta, que você não vai passar por provações. Aleluia. Não é porque você serve a Deus por isso, porque a Bíblia mesmo diz, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para nós que decidimos seguirmos: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não falou que seria, no mundo você vai ter bênção, me siga que você vai ter bênção, a tua vida vai ser uma maravilha. Não, ele falou: vocês vão ter aflições. Mas ele também deixou uma coisa bem clara: tende bom ânimo, porque eu venci, vós venceis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, irmão, é isso que eu quero que a gente entenda. Porque se a gente, crente cristão, não entendermos isso, nós nos tornamos fracos. Porque se a gente não entender que a gente vai passar por provações, por lutas, por batalha, o primeiro ventinho que vier, a gente, vai embora. Vai embora. É por isso que eu sou muito contra, isso é uma coisa pessoal minha, tá? Esses evangelhos que são pregados nos dias de hoje, que é o evangelho, irmão, não digo que Deus não faça isso que Deus faz, mas é muita prosperidade. Venha que Deus vai te dar, venha que Deus vai fazer, venha que Deus... Deus faz, irmão.
mas esquece de falar que muitas das vezes você vai passar por luta, por provações para poder chegar lá no propósito que Deus quer. É verdade. É o famoso processo, né? Você tem que passar no processo para chegar no propósito, só que a pessoa quer chegar no propósito sem viver o processo. Não tem como. Como você vai chegar lá no propósito se você não viveu o processo hoje? É isso que Paulo estava vivendo aqui. Paulo estava passando por um processo para chegar em um propósito que Deus tinha para a vida dele. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que agora Paulo estava na navegação, está sendo levado para Roma, Itália, para ser julgado. E a Bíblia vai dizer que um centurião chamado Júlio, que estava sendo encarregado de levar Paulo e alguns outros prisioneiros, eram 200 e poucos prisioneiros junto com Paulo. E a Bíblia vai dizer que quando eles entram na navegação, lá na embarcação, começam a navegar, tá? Eles chegam em certos lugares e parando ali em Creta, ali em um lugar chamado Bons Portos, se eu não me engano, eles param ali. E ali Paulo começa a ver como é que estava o tempo. E Paulo olha e fala, olha meus irmãos, olha Júlio, centurião Júlio, é o seguinte, eu vejo que não vai ser legal, eu estou falando na minha linguagem, tá irmão? Eu vejo que não vai ser legal a gente continuar a navegação. Pelo seguinte, olha só, o tempo está mudando, está virando, pode ser perigoso para a carga e também para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão na embarcação. Só que Júlio confiou mais nas mãos do homem do que na voz de Deus. Porque eu costumo dizer que a voz de Paulo aqui é como se fosse a voz do Espírito Santo para nós. Muitas das vezes, antes de acontecer algo ruim em nossa vida, o Espírito Santo nos alerta. Só que aí, muitas das vezes, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do homem. A nossa própria voz, às vezes. Não vou fazer desse jeito que vai ser melhor. Esquecemos da voz do Espírito Santo, esquecemos de consultar o Senhor. Aí acabamos entrando em certas tempestades, em certos ventos da nossa vida por culpa nossa, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu. Eles não deram ouvido à voz de Paulo, que representa aqui o Espírito Santo de Deus. Eles preferiram dar ouvido, confiar nas mãos do homem. E o que acontece, irmão? Começaram ali a navegação. E a Bíblia vai dizer que eles olharam e estavam indo tudo bem. Estava ali um ventinho batendo normal. Estava uma brisa perfeita para eles navegar. Aí eu costumo dizer aqui, para um ponto aqui, que Paulo, ele estava ali, ele passou por certos lugares. Eu estava olhando no mapa lá, ele passou por perto de Antioquia, ali navegando ali perto de Antioquia. Passou perto de Tarsis, né? Tarsis. Ele passou em certos lugares que ele já conhecia. E Antioquia foi onde Paulo foi como pastor, foi pastorear. Tarsis era um lugar onde Paulo foi criado, né? E certos lugares. E eu imaginei Paulo ali passando assim, prisioneiro. Ele começou a olhar assim e bateu aquelas lembranças das coisas que ele viveu. Já viu quando bate aquele reflexo? Quando a gente mesmo vai viajar ou anda de ônibus, a gente fica ali olhando para o lado assim. Aí começa a vir as lembranças, as coisas que a gente poderia ter feito e não fez, as coisas que a gente fez e não deveria ter feito. E eu fiquei ali imaginando isso, eu falei, meu Deus, isso realmente acontece. Conosco isso acontece. Às vezes a gente está, eu daqui até ali de um ônibus, às vezes eu fico pensando, fico lá longe, se der mole eu até passo do ponto. Agora tu imagina Paulo, tudo passando ali porque ele estava sendo levado para ser julgado. Agora pensa comigo, irmão. Paulo ali estava pensando nas coisas que havia acontecido. Nas coisas que já havia acontecido. E o Espírito Santo me revelou uma coisa nessa passagem. O Espírito Santo me revelou que muitas das vezes a gente ficamos olhando muito lá para o passado. Ficamos olhando muito para as coisas que Deus fez lá atrás. Ficamos olhando muito para as coisas passadas. Mas o Senhor me revelou, o Espírito Santo falou comigo mesmo. Falou assim, ei, para de olhar para as coisas que eu fiz lá atrás, porque o que eu tenho lá na frente para ter é muito maior. Glória a Deus, aleluia. É muito maior. Então para de se vangloriar com as coisas lá de trás. Começa a se vangloriar com as coisas que Deus ainda vai fazer na tua vida. Com as promessas que Ele tem na tua vida. Começa a querer viver o propósito de Deus na tua vida. É isso que precisamos. Às vezes lá no passado...
Lá na igreja tal, eu era assim, eu era desse jeito. Eu estou falando porque eu pensava assim, irmão. Eu estou falando porque eu pensava assim. Poxa, na igreja tal eu orava, eu jejuava. Deus me usava de tal maneira. E por que não está usando agora? É culpa de Deus? Não, é culpa nossa mesmo. Então, o que você viveu lá atrás, irmão, olha para frente, você vai viver coisas muito melhores. Porém, é preciso tomar uma posição. Você quer viver coisas melhores do Senhor na tua vida? É querer, irmão. Se pôr na posição, falar assim, eu quero viver algo novo em minha vida. Eu quero viver algo sobrenatural em minha vida. Eu quero viver coisas melhores que eu vivi lá atrás. Deus, obrigado, Jesus. Só que ficamos muitas das vezes remoendo as coisas que passou. Obrigado, se você continuar lá no passado, o passado vai te prender lá, irmão. O passado vai te prender lá. Começa a olhar para Cristo, começa a olhar para o futuro. Continuando aqui, aí Paulo navegando ali, a brisa batendo no navio, eles achando que estava tudo bem, Júlio ali, o piloto, o capitão do navio ali, achando que estava tudo bem. Só que de repente, irmão, veio o chamado Euroaquilão. Veio um vento ao contrário, um vento vindo oposto à direção que eles estavam indo. E a Bíblia vai dizer que esse vento era tão forte, irmão, tão forte, que eles ficaram apavorados. E eles começaram ali a tentar lutar contra aquele vento e lançaram âncora e não estava adiantando nada. E o que acontece? A embarcação começou a querer afundar. A embarcação começou a querer afundar ali, eles já estavam muitos dias navegando. E nessa que a embarcação começa a afundar, eles começam a ficar apavorados. O que eles começam a fazer? Lançar fora do barco as coisas pesadas. Eles começam a lançar a mão, a Bíblia vai dizer, ao terceiro dia, ao versículo 19, capítulo 27, 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles começaram a lançar tudo aquilo que pesava o navio, irmão. Por quê? Por quê? Me pergunta, por quê? Vai perguntar. Por quê? Por quê? Porque, irmão, se a embarcação está pesada, tem ondas muito altas, o que acontece? Se a embarcação estiver pesada, ela não consegue, subir. Ela não consegue passar por cima das ondas. Agora, se estiver leve, ela vai flutuar por cima das ondas. Eu quero que você aprenda uma coisa. A embarcação aqui, o navio, somos eu e você, nossas vidas. Se tiver coisas pesadas dentro de nós não conseguimos passar por essas ondas, não. Pelas tribulações, pelas lutas, não. Aí nós vamos o quê? Afundar, naufragar. Mas quando a gente decidimos lançar fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está pesando o teu ministério, pesando a tua vida, que não está deixando você prosseguir, glória a Deus. Aí, irmão, a sua embarcação vai ficar levinha, pairando no Espírito Santo assim, e você vai flutuar sobre as ondas, você vai flutuar sobre as provações, sobre as lutas, sobre as batalhas, mas você precisa lançar fora. Eu não vou falar o que está pesando na tua vida, que eu não sei. É você que tem que ver, opa, o que está aqui dentro de mim que não está deixando eu prosseguir? O que está aqui pesando dentro de mim que não está deixando eu fluir meu ministério, não está deixando o Espírito me envolver? O que é? É o pecado? É o rancor? É o perdão que você não consegue dar para certa pessoa? O que é que está pesando? É uma reflexão. Você tem que ver o que é que não está deixando você pairar sobre as águas. Aí quando você achar isso que está pesando, irmão, porque uma das coisas que já aconteceu comigo, irmão, quando eu era evangélico já, eu fiquei, eu acho que uns quase 3 a 4 meses sem falar com meu pai. Ele me botou para fora de casa na época, a gente parou de se falar. E eu passava perto dele assim, era que nem um estranho para mim. E eu dentro da igreja, eu era da igreja, irmão. Aí eu passava assim perto dele, não era ninguém, não falava nada, nem olhava. E ele, mesma coisa comigo. Irmãos, teve um dia dentro da igreja que Deus falou tremendamente dentro do meu coração, falou assim: que servo é esse que tu fala que é? Porque eu orava, jejuava, né? Eu buscava mesmo.
Aí Deus falou assim, que servo é esse que tu fala que é? Que nem pra cara do teu pai tu olha. Esqueceu o meu mandamento, honrar teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra? Irmão, aquilo me doeu, que no mesma hora que saí da igreja, eu fui lá na casa do meu pai e falei, perdão, me desculpa, me perdoa, pai. Eu liberei perdão, eu fiquei leve, irmão. Eu fiquei muito leve, eu senti a presença de Deus na minha vida. E muitas das vezes, irmão, a gente não conseguimos liberar perdão. Irmão, isso é um peso, irmão, um peso. Ah, mas, irmão, tu não sabe, Léo, tu não sabe o que eu passei. Tu não sabe que fulano falou comigo. Irmão, eu não quero saber, irmão. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. É Ele que tem que saber. Eu só quero saber o teu interior. Você consegue perdoar? Porque a Bíblia vai falar que Deus só perdoa aqueles que conseguem perdoar, irmão. Como é que pode pedir perdão a Deus pelas tuas falhas se tu não consegue pedir perdão, não consegue perdoar um irmão? E quer que Deus te perdoe? Não vai acontecer, irmão. Então o rancor, a falta de perdão, né, irmão, o pecado, irmão, ele acaba pesando nossas vidas, pesando. E às vezes não conseguimos prosseguir. Mas nessa noite o Senhor está falando, lança fora tudo aquilo que está te prendendo, que não está deixando você prosseguir, para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia, Jesus. E ali, irmão, eles começaram a lançar fora tudo que não prestava. E a embarcação continuou indo. Em meio às ondas, em meio à tempestade, em meio aos ventos, eles foram embora. E certa noite, ali, eles ficaram 14 dias assim, irmão, nessa luta aí, nessa tempestade. 14 dias. E uma certa noite, um anjo apareceu a Paulo e falou com Paulo, ei Paulo, não te preocupes, porque o Senhor quer que você vá até César e seja julgado lá. Não se preocupe, porque você não vai perder sua vida e nenhum desses que está na embarcação contigo vai perder a vida também. Tem de bom ânimo, Paulo. Olha só, irmão, um anjo animando Paulo. Falando, Paulo, olha, tu não vai morrer aqui não, tem promessa de Deus vai ser cumprida na tua vida, fica tranquilo. E ó, vou te dizer mais, por causa da tua vida, esses que estão aí na embarcação contigo também, nenhum deles vai perder a vida. Irmão, queria tanto que você tivesse entendido, mas eu vou explicar melhor. Irmão, deixa eu te dizer, enquanto você está buscando, você está na direção de Deus, Deus está livrando teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teus irmãos, teus familiares, aqueles que você está buscando, irmão. Não é o Leonardo que está falando, é a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus. Não sou eu. Enquanto você está aqui buscando, talvez você não esteja vendo, mas o Senhor está dando um livramento. O Senhor está libertando, o Senhor está fazendo um movimento por tua causa. Por tua causa o Senhor está fazendo isso. Glória a Deus. Por causa de Paulo, irmão. O Senhor salvou 200 e poucas pessoas que estavam naquela embarcação. Aleluia. Glória a Deus. 260 ou 70 e poucas pessoas, irmão. A Bíblia vai dizer. Por causa da vida de Paulo. Mas tinha um alerta. Tinha um alerta. Todos aqueles que permanecessem na embarcação. Permanecesse. Não adianta você ter promessa, mas você não permanecer na posição que o Senhor te quer. Tem muita gente que fala, eu tenho promessa de Deus, eu não morro. Tem um louvor que fala assim, ninguém tem promessa de Deus, não morre não. É? Vai nessa que não morre, irmão. Sai da posição para tu ver só, dá uma brecha pro inimigo para ele não ver se não ceifa a tua vida aí. Então temos que estar para viver a promessa de Deus, temos que estar na posição que Deus quer que estamos. Senão não vive, irmão. Não vive a promessa, não vive o propósito do Senhor. Vai morrer no meio do processo. Mas aí Paulo era o quê? Homem de Deus, era obediente. Continuou ali. Paulo falou, olha, nenhuma vida vai se perder se continuar na embarcação. Se pular fora, aí eu não posso fazer nada. É o Espírito Santo falando. Se continuar na posição, vai viver a promessa. Se pular, irmão, aí eu não posso fazer nada. Eu costumo dizer, irmão, que essa daqui é a mão de Deus. Esse aqui somos nós. Deus está com a mão estendida. Mas muitas das vezes é a gente que faz assim, ó, dá um pulinho, quer sair fora. Aí depois falamos o quê? É a culpa de Deus. É a culpa de Deus, irmão, é a culpa sua que saiu fora da posição. Deus continua com as mãos estendidas. Sai se você quiser. Então, irmão, fica na posição que Deus te colocou para você viver o propósito de Deus na tua vida. Glória a Deus. Continuando aqui.
E continuaram ali navegando, até chegar em uma ilha, perto de uma ilha. Eles viram a terra e eles começaram a ver e começaram a medir ali a fundura ali do mar. E estava cada vez ficando mais raso. Eles ficaram com medo de bater em algum rochedo ou algo do tipo. E jogaram âncora e o barco começou a querer afundar. E eles resolveram o quê? Clareou o dia, eles resolveram, viram que era uma ilha, viram uma praia. Aí falou, será que é seguro a gente ir para lá ou não? Aí resolveram, falaram, não, vamos para lá. Só que nessa que resolveram ir para lá, os soldados falaram assim, vamos matar esses prisioneiros, senão eles vão querer fugir tudo. Na hora que a gente pular no mar, eles vão querer fugir. Aí o centurião Júlio falou assim, não vai matar ninguém não. Por quê? Com medo deles matarem Paulo. Falou, não vai matar ninguém não, vamos deixar todo mundo viver. Vamos lá, aqueles que sabem nadar, pulem na água e vão nadando até a praia. Aqueles que não sabem, peguem algo, uma madeira assim, e mergulhem e vai nadando também até lá. Irmão, e foram todos para aquela ilha. E ali eles encontraram alguns homens, alguns bárbaros que a Bíblia fala, ali naquela ilha, e souberam que aquela ilha se chamava Malta. A ilha de Malta. E ali, irmão, interessante que nenhum preso fugiu. Nenhum preso quis fugir. Por que, irmão, nenhum preso quis fugir? Sabe o que o Espírito Santo me revela aqui, irmão? Todos queriam ficar perto de Paulo. Sabe por quê? Eles viram que Paulo estava o quê? Sendo protegido por alguém, um ser por Deus. E eles falaram, opa, peraí. Já reparou, irmão, que muitas das vezes a gente até alerta, a gente até prega, até evangeliza, mas muitas vezes a pessoa fica na rebeldia, mas na hora que está precisando, corre para você. Mãe, ora por mim, pai, ora por mim, irmão, ora por mim, eu estou passando por uma luta. Mas é assim, não é de agora, é desde aquela época, irmão. Muitos desses presos faziam coisas terríveis, mas na hora que a coisa apertava, eles queriam ficar perto de quem? Perto de Paulo. Hoje não é diferente não, irmão. Muitas das vezes você vai falar de Deus, vai pregar, vai falar, a pessoa não vai estar nem aí, mas na hora do aperto ela vai te procurar. Isso não é ruim não, isso é bom, irmão. Quando ela te procurar, abençoa, ora por ela, ora pela vida dela. Essa é a nossa missão aqui. Aí muitas das vezes falamos assim, na hora que eu preguei, que eu evangelizei, não deu nem ouvido, agora tá aí, ó pedindo oração. Para a igreja. Não, irmão. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, irmão. Temos que ser diferentes. Busca oração, ora pela vida. Pediu ajuda, ajuda. Estende a mão. É para isso que estamos aqui, para fazer a diferença. E aqui, chegando lá nessa ilha, chamada Malta, eles ali estavam chovendo muito, e eles fizeram uma fogueira. Uma fogueira, irmão. Começaram a fazer uma fogueira para se aquecer. E ali os bárbaros ali daquela ilha, né, tudo ali já de olho, a Bíblia vai falar que eles não foram tratados bem, tá? Bem. Por que eles não foram tratados bem, irmão? Porque todos conheciam a fama dos romanos. Os romanos eram ruins, eles queriam dominar tudo, estavam dominando tudo naquela época. Era o império dominador. E eles sabiam da fama, então eles não trataram ninguém bem. Os bárbaros daquela ilha, as pessoas que moravam ali, não trataram ninguém bem. E ali eles fazendo a fogueira, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai pegar a lenha para botar na fogueira, irmão. Ele vai começar a catar lenha. E de repente, irmão, no meio daquela lenha que Paulo estava pegando, uma víbora. A Bíblia vai dizer que naquela ilha havia muitas cobras venenosas, muitas víboras. E uma daquelas víboras no meio da lenha foi e cravou no braço de Paulo. E Paulo vai, ó, sai. E os bárbaros daquela ilha, sabendo que aquelas serpentes eram venenosas, ficaram assim de olho. Aí, a justiça não fugiu dele, ó. Se livrou do mar, mas vai morrer, ó. A víbora venenosa picou ele, vai morrer. A justiça lá fez alguma coisa de errada, ó, porque vai morrer. Não adiantou fugir nada, não fugir da embarcação, ó. Vai morrer aqui na ilha agora. E começaram a observar Paulo. E Paulo sacudiu a víbora, jogou ela assim no fogo, não sei se foi no fogo, no chão, a Bíblia não fala. Lançou ela fora. E Paulo continuou lá, pegando lenha, jogando. Aí começou a bater papo lá com os outros prisioneiros. E os bárbaros assim, daqui a pouco ele vai começar a inchar. Daqui a pouco ele vai cair, ó. Vai cair. Vai demorar muito, vai cair. E nada de Paulo cair, Paulo lá, andando firme e forte, Paulo falando, pregando. E eles assim, rapaz, esse cara deve ser um Deus. Não é possível.
Não aconteceu nada com ele. Irmão, sabe o que eu quero dizer? O inimigo, ele é assim. Ele não dá nada por você. Às vezes você está vindo à igreja e o inimigo está assim, vai demorar muito, vai cair. Vai demorar muito, isso aí é fogo de pau, e daqui a pouco vai ver só. Daqui a pouco sai da igreja. Não estou falando do inimigo só, inimigo espiritual não, irmão. Muitas das vezes as pessoas aí fora, aqueles que querem te ver mal, aqueles induzidos por Satanás, às vezes vê você vindo para a igreja caminhando, isso é fogo de pai. Daqui a pouco cai, tu vai ver, ó, tá indo agora, daqui a pouco sai, tu vai ver, não vai dar em nada, ó, tu vai ver só. Só que, irmãos, assim como o Senhor fez na vida de Paulo, livrou Paulo desses lábios venenosos, dessa serpente venenosa, o Senhor também te livra. Ele te sustenta, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. E muitos estão pensando que você vai cair, mas você não vai cair, porque quem te sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Eles não entendem isso. Eles não entendem que nós somos sustentados por um Deus que vive para todos sempre. É isso que eles não entendem, irmão. Às vezes está desejando que tu caia, mas tu nunca cai. Vai ficar desejando, mas você nunca vai cair, porque Deus te protege, te guarda. Esse é o nosso Deus, irmão. E fez assim na vida de Paulo. E a Bíblia vai dizer que ali naquela ilha, os dias foram passando ali naquela ilha, tinha os principais ali naquela ilha. Os principais eram meio que os governantes daquela ilha. E a Bíblia vai dizer que tinha um certo governante ali chamado Públio. Aleluia, Jesus. Públio, um certo governante chamado Públio. E a Bíblia vai dizer que esse governante recebeu Paulo, recebeu ali as pessoas que ali estavam, em sua casa, em sua hospedagem lá, e começou a tratar eles bem. E a Bíblia vai dizer que o pai desse homem chamado Públio estava doente, enfermo, com febre. Estava muito mal, irmão, praticamente à beira da morte. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai lá e começa a orar pela vida desse homem, desse senhor que estava enfermo de cama. E a Bíblia vai dizer que assim que Paulo ora, ele vai e põe a mão sobre o homem, e o homem imediatamente é curado. O homem foi curado daquela febre. Eu esqueci o nome da doença, está escrito aqui, irmão, não vou lembrar agora não, depois você continua olhando em casa. E o homem foi curado, e todos ali ficaram admirados com aquilo que Paulo fez, com o feito de Paulo. Sabe o que eu não quero dizer, meus irmãos? Quero que você entenda, presta muita atenção. Muitas das vezes nós nos limitamos a fazer a obra de Deus por causa das circunstâncias que estamos vivendo. Olha só, irmão, olha só, presta atenção. Você não pode limitar o agir de Deus através da tua vida por causa dos momentos que você está vivendo. Você lembra que eu falei que Paulo estava como? Paulo era o que aqui, irmão? Vamos ver se todo mundo está ligado. Era o quê? Prisioneiro. Ele estava passeando, ele estava no bem bom, estava na parte boa da vida dele? Estava, irmão? Não. Estava em provação, estava em luta, estava em processo. Mas só por causa que Paulo estava em processo, estava passando por luta, provação, ele deixou de fazer a obra de Deus? Não. E por que muitas das vezes nós deixamos? Por quê? Irmão, muitas das vezes a gente vai passar por certas situações, mas não é porque, vamos botar assim, para sua vergonha ou para sua morte. É porque tem propósito de Deus para ser cumprido. Você acha que Paulo parou naquela ilha por acaso? Foi por acaso, irmão? Crente não vive por acaso não, irmão. Crente vive propósito de Deus. Tudo que acontece na vida do cristão é propósito de Deus. Está passando na luta, irmão, pode ficar ciente que tem propósito de Deus aí nessa vida. Então não deixe de fazer a obra de Deus porque você está passando por um processo ruim ou por uma fase ruim, não. Começa a fazer a obra de Deus mesmo na fase ruim, mesmo no momento ruim, que você vai ver o agir de Deus maravilhoso através da tua vida. Foi isso que aconteceu com Paulo. Estava passando um momento ruim, estava passando por um processo ruim, mas por causa disso deixou de fazer a obra de Deus. E através da vida de Paulo, pessoas foram curadas, pessoas foram saradas, pessoas foram salvas. E é isso que Deus requer de nós. Que nós paramos de pensar em nós mesmos. Ah, eu estou passando na luta, não quero orar com ninguém. Estou passando na luta, eu que estou precisando de ajuda. Não quero ajudar ninguém. Ei, irmão, não.
Não, irmão, você se esqueceu do que Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo nos ensinou. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora já não faço mais as minhas vontades, eu faço a vontade daquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus. E qual é a vontade de Deus, irmão? Que nós venhamos ajudar, estender a mão, viver aquilo que Ele nos chamou, que é o quê? Evangelizar, salvar, curar, libertar, transformar, independente da situação. A Bíblia vai dizer que depois de 3 meses, eles saem dali, eles vão em direção a Roma novamente. E a Bíblia vai dizer, irmão, por causa dos feitos de Paulo, olha só, irmão, que interessante. Por causa dos feitos de Paulo, os soldados ali, Júlio, centurião, observando tudo que Paulo fez, e por causa de Paulo, a vida deles foram salva. Quando chegou lá para ser julgado, a maioria dos presos foram lançados em cárceres. Porém, Paulo, ele foi concedido a ele vamos botar assim, vamos falar igual a Juliana falou ali, licença, vamos botar assim, para ele viver em sua casa, para ele poder viver livre, assim, ali em Roma, com um soldado, lógico, vigiando ele. Mas olha só a diferença, irmão. Se ele não fizesse a vontade de Deus, assim que chegasse lá em Roma, ele seria lançado em um cárcere, assim como foram os outros presos. Mas por causa dos feitos dele, foi concedida a ele liberdade para ele poder fazer a obra de Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Muitas das vezes, por causa das suas decisões, lá na frente, você vai ver coisas boas ou coisas ruins. Não pode puxar o cabelo dela, não. Fazer carinho. Por causa das suas decisões. Se Paulo